arroz com feijão. Tão bom, né? Uma mistura simples e bem brasileira. Mas sabia que esta união no prato é perfeita no ponto de vista nutricional? Quem vai contar tudo pra gente é a Vasti Lauers. Ai, não tem combinação mais perfeita, né, Vasti? Faz bem demais, não Nossa, faz? Tem dia, assim, que a casa. gente chega na hora do almoço sonhando já, né? Com a fumacinha saindo do arroz. E fala a verdade, Mônica, se for aquele arroz novinho, Fê, que acabou de fazer, aquele feijão também, lá em casa a gente costuma chamar de feijão pagão. Aquele feijão sem tempero, sem nada, só o feijão. Menina, que delícia. É gostoso demais, né? Nossa, muito bom. Agora vamos ver em termos nutricionais como é que fica o equilíbrio desse arroz e feijão no prato. O brasileiro faz bem? Eu tô recebendo aqui a Patrícia Dias e ela vai contar pra gente, faz bem ao misturar o arroz e o feijão? Essa dupla realmente é legal? Bom dia, realmente ela é muito benéfica. Sem a gente saber, a gente fez uma combinação chamada perfeita, como a Mônica disse, né? O arroz e o feijão, eles possuem aminoácidos essenciais para o nosso organismo, ou seja, o nosso organismo ele não produz, então a gente tem que captar ele da dieta. Né? E o que um está em falta, o outro complementa e vice-versa. Por exemplo, o arroz ele é pobre em lisina, que também, né, é um aminoácido, mas é rico em metionina, cistina. E o feijão ele já é rico em lisina e pobre em metionina e cistina. Então eles vão se complementando. É um casamento mesmo, né? Um completa o outro. É um casamento perfeito. Então, o conjunto desses aminoácidos culmina numa proteína de alta qualidade. Então, esse é o motivo da combinação perfeita entre o arroz e o feijão. Então, peraí. O arroz, a gente conhece ele como carboidrato. E a gente até nas dietas costuma logo querer eliminar o carboidrato, né? Aqui você está me dizendo que ele com feijão se transforma numa proteína? Não, ele não deixa de ser fonte de carboidrato. Vamos lá, vamos esclarecer. O arroz e o feijão, ele é rico em minerais, rico em vitaminas, em carboidratos e proteínas de alta qualidade por conta desse conjunto de aminoácidos. Mas sozinho ele não é só junto que ele é assim? Junto, porque um complementa o outro, por isso que é a combinação perfeita. Só que ele também é fonte de carboidrato, então a gente tem que se atentar na quantidade a ser ingerida, nas proporções. A gente orienta uma proporção de 3 para 2, 3 porções de arroz para 2 de feijão. O que é esse negócio de porção? Quem está em casa falando, mas o que é isso? São 2 colheres, 3 colheres? Como é que é? É relativo, depende da pessoa. Depende de pessoa para pessoa, como está a questão, a relação da dieta como um todo, né? Mas é muito relativo. A questão, que é o primeiro a ser cortado, né? Numa dieta. A gente corta o arroz e feijão logo de cara. A gente não precisa cortar ele. Tem outros alimentos, os alimentos mais processados, alimentos industrializados, que a gente tem que ter uma atenção maior em relação a cortes. A gente pode consumir tranquilamente o arroz com feijão, mas se atentar à quantidade e, claro, a opção. Se a gente optar por um alimento, um arroz integral, por exemplo, ele é mais nutritivo, ele tem mais fibra, né? Então, a junção deles vai ser ainda melhor, vai ser mais nutritivo. Agora, o que a gente deve se atentar em relação a essa quantidade de carboidrato que nós comentamos é para que a gente não gere picos glicêmicos, aumento, né, uma quantidade exacerbada que aumente esse açúcar no nosso sangue, porque a longo prazo esses picos glicêmicos geram consequentemente picos de insulina que vão gerar uma possível diabetes tipo 2 no futuro, se não for controlado, e o acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Que é o temido que a gente não quer de jeito nenhum. Com certeza, que é o vilão, né, de tudo. Só pra gente entender direitinho, então aquela história das porções, se forem 3 colheres de sopa de arroz. Uma concha rasa de feijão. De feijão. Isso, basicamente isso. Pra dar essa proporção, viu só, Mônica? Equilíbrio, tem que saber a quantidade certa de comer, não é só cortar não, viu? Não, porque na medida certa fica tudo tranquilo, Fica né? ótimo. A gente pode saborear. Essa combinação tá tão bonita, menina do céu. Ô Vasti, eu tô aqui com o pessoal no WhatsApp. A Elisa contou o seguinte pra gente, Patrícia e Vasti.
Não gosto de feijão, nem a minha filha. Ela tem 8 anos. O que ela pode substituir no lugar do feijão? Tem alguma coisa que faça uma dupla com arroz também? Sim, pode ser que não se aproxime na proporção de aminoácidos, como a gente comentou. Mas o feijão, ele é uma leguminosa, então a gente pode substituir por ervilha, por soja, lentilha, grão de bico, que a gente entra no mesmo grupo. Tá aí. Boa resposta, então. Agora eu tenho aqui ele cru também. E aí eu queria te perguntar sobre o preparo desse arroz. Se faz diferença na qualidade do que a gente vai ter no prato depois também. O prato, a gente tem um costume, pelo menos eu tenho lá em casa, de fritar o arroz, né? Chega a ficar moreninho às vezes antes. A gente perde um pouco das propriedades do arroz quando a gente faz isso? Não é uma questão de perca, é uma questão porque ele é pobre em gordura. Então, dependendo da preparação, ela pode ficar mais gordurosa. A quantidade de óleo que a gente utiliza, temperos à vontade, alho, cebola, enriquece, né? Enriquece ainda mais. Mas tudo vai depender do tipo de óleo que eu utilizo nessa preparação. Se a gente faz aquele arroz e aquele arroz fica brilhando, sabe? Com certeza tem uma quantidade de óleo muito grande aí. E às vezes a gente põe mais óleo para tentar deixar ele mais soltinho, né? E aí pode ser um perigo. Exatamente, o perigo está aí, é nessa quantidade. Então, moderada na quantidade de óleo para preparação é tranquilo, porque tem algumas coisas que vão deixar o arroz e o feijão mais engordativos, né? Que é essa quantidade de óleo. Feijão, por exemplo, com calabresa, com bacon. Isso vai tornar ele já não uma combinação tão perfeita, por conta do excesso calórico, o tipo de gordura. Então, a gente tem que se atentar nisso. Cuidado. Agora, tem um hábito também muito comum, às vezes, por exemplo, com as crianças, da gente não usar os grãozinhos e usar o caldinho do feijão. Esse caldinho, ele também é rico nessa quantidade de aminoácidos, nesses benefícios todos? Sim, ele também é rico. Geralmente, a questão do caldinho do feijão, a gente diminui um pouco da flatulência, porque o feijão, ele é flatulento. Principalmente para as crianças, né, que às vezes novinhas, estão na introdução alimentar, é bom mesmo o caldinho. Sim, e pacientes que têm uma sensibilidade mesmo, né, de uma distensão, da questão da flatulência. Então, é bom a gente usar só o caldinho, ou ele batido, ou até mesmo antes do preparo. Deixar ele de remolho, que a gente fala. É verdade, tem. Isso, tanto é que até cozinha mais rápido depois, né? É o que a gente costuma fazer com grão de bico, com outros do grupo, né? Exatamente. Essas leguminosas, geralmente, elas têm fatores antinutricionais, que são fatores que impedem a gente absorver outros tipos de nutrientes no intestino. Então, é importantíssimo que a gente deixe de remolho, não só por questões de flatulência ou outra coisa do tipo. Olha, então, o quê? Umas 2 horas ou de um dia para o outro? De um dia para o outro. Troca essa água, não utiliza essa água no cozimento, coloca uma nova água para cozinhar ele. A gente percebe que a água até muda de cor mesmo, né? Às vezes no grão de bico, assim, fica uma água bem amareladinha, no feijão também. E geralmente até no grão de bico sai uma espuminha. Não sei se você já viu, vai saindo uma espuminha branca. Esses são os fatores antinutricionais, vai fermentando tudo. Então você tira isso antes? Tira antes, que a gente ainda favorece o processo absortivo. E Mônica, você tem mais pergunta por aí que o nosso papo aqui tá rendendo. Tá ótimo, tô aprendendo muita coisa. Olha, a Antônia quer saber o seguinte, ela pode usar então óleo de girassol para refogar o arroz? Para refogar, o que é melhor? Pode utilizar, mas assim, o meu ponto de vista, né, a minha opinião, existem óleos melhores para a gente consumir. Por exemplo, a gente tem um consumo moderado, o azeite, o óleo de coco. Mesmo para fritar, dessa fritadinha, o azeite é mais indicado? Sim, porque o azeite em altas temperaturas, acima de 170 graus, não é recomendável que eu utilize porque ele pode liberar toxinas por conta do processo de aquecimento. Mas esse processo de cocção, eu não vou chegar nessa temperatura. Seria fritar mesmo o alimento, uma quantidade maior, que ele não seria indicado. Agora vamos trabalhar com a realidade assim, de muitas pessoas, que às vezes não tem como comprar nem o arroz integral, que seria melhor do que o branco, nem o azeite para refogar esse arroz. Então, dentro dessa possibilidade, o que é o melhor? É diminuir ao máximo o óleo? Em relação ao óleo, sim. Mas assim, o que eu destacaria em relação à condição financeira, de adquirir determinados tipos de produto, é a gente priorizar a comida de verdade. O
o arroz, o feijão, batata, mandioca, que são outras fontes de carboidrato, mas comida de verdade. Tudo que Deus criou é melhor, é mais saudável. Então, a gente priorizando comida de verdade, esse é o melhor. Ou seja, se é para tirar alguma coisa, vamos economizar lá nos biscoitos, nos industrializados, nos pacotinhos, né? Vamos desembalar menos, descascar mais. Essa é a melhor orientação. Agora, ó, uma última pergunta. Para melhor ingestão disso daqui, digestão desse alimento, é interessante a gente comer a salada, por exemplo, primeiro, as verduras cruas? Com certeza, com certeza. A gente orienta primeiro iniciar com um prato de salada, que a gente tem um tempo também para o cérebro mandar um sinal de saciedade, para ele ter esse sinal de saciedade. Por isso que a gente começa com um prato de salada. Claro, mastigando muito bem, porque isso vai favorecer e muito no processo de digestão. E depois consumir uma alimentação equilibrada, arroz, o feijão, uma fonte de proteína, mais, né? Uma carne, um frango, enfim, uma fonte de proteína a mais. Mas com certeza o processo de mastigação vai fazer toda a diferença nessa digestão. Maravilha, olha que privilégio que a gente tem só de ter nascido no Brasil. A nossa cultura já nos dá a oportunidade de ter na refeição quase todos os dias essa combinação perfeita, então, Mônica. A gente reforça essa combinação no almoço aí todos os dias, né? O pessoal tá mandando pergunta. Vou fazer aqui, Vasti, vamos ver. Olha só, a Ana Paula do bairro Planalto, ela quer saber se para quem está reeducando, fazendo a reeducação alimentar ou dieta, o arroz integral seria o melhor para ter no dia a dia junto com o feijão. Com certeza, porque com arroz integral eu aumento a quantidade de fibras. Quanto mais fibras, eu fico saciado por mais tempo. Então, eu vou ter menos fome, né? Consequentemente. Na hora daquele lanchinho, eu já não vou nem estar com fome. Isso, e é mais nutritivo. Com certeza é a melhor opção. Muito bem. Pronto? Pronto, deixa eu ver se tem mais uma aqui, Vasti. Porque o papo tá tão bom. Se a Luhana puxar nossa orelha, enquanto Então, a gente falou, vai aqui. ela falou alguma coisa com você? Não. Só mais uma pergunta que chegou. Misturar arroz, feijão com outro tipo de carboidrato, por exemplo. Tem gente que come junto com lasanha, junto com macarrão, junto com a batata. Aí vai engordando mais. É aí que tá o perigo. Porque se a gente misturar outras fontes de carboidrato, a gente vai gerar o pico glicêmico que a gente comentou anteriormente, consequentemente o pico de insulina, que favorece a gente, esse aumento de insulina, uma possível diabetes e um excesso de peso. Ou seja, troca, né? Dá pra trocar. Vai comer macarrão, não come arroz. Exatamente. Viu? É a dica. Né? A Luhana tá puxando nossa orelha agora. Não vamos contar pro pessoal não, né? Mas ela tá puxando a nossa orelha hoje. É que falar de arroz e feijão é bom demais, né? Olha, a Julice falou que adorou a matéria aí do arroz com feijão, viu? E tirou até foto de vocês duas, depois eu mostro. Obrigada, Vasti, obrigada, Patrícia, adorei aí, tá? Até daqui a pouco.